Bom dia, graça e paz. Hoje é o 55º dia da leitura bíblica. Meu nome é Edmilson Teixeira. Iremos ler Números 3 e 4, Marcos 5, do 21 a 43 e o Salmo 39. Oremos. Pai, eu te louvo, eu te dou graças. Eu te peço, meu Deus, fale conosco através da tua palavra. Usa-me, capacita-me, abençoe, Pai querido, a vida de cada irmão, de cada irmã que ouvirão essa live. Eu te peço, ó Pai, essas bênçãos, em o nome de Jesus. Amém. Números 3. Esta é a história da descendência de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. O nome dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São estes os nomes dos filhos de Arão que foram ungidos para o sacerdócio e que foram ordenados sacerdotes. Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano no deserto do Sinai. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e apresente-a ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Encarregue Arão e seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Disse também o Senhor a Moisés: eu mesmo escolho os levitas dentre os israelitas, em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todo primogênito de Israel, tanto entre os homens como entre os rebanhos. Serão meus, eu sou o Senhor. Gerson, Coate e Merari foram os 3 filhos de Levi, que deram origem aos seus clãs. Os clãs gersonitas tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, das cortinas externas e das cordas. Os clãs coatitas tinham a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário com os quais ministravam e da cortina. Os clãs meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases, de todos os seus utensílios, das colunas, do pátio ao redor, com suas bases, suas estacas e suas cordas. Moisés, Arão e seus filhos tinham a responsabilidade de cuidar do santuário em favor dos israelitas. Neste capítulo, Deus estabelece ordem, mediação e substituição graciosa para que seu povo possa viver em sua presença sem ser consumido. Também vemos aqui que a origem do chamado é divina.
Deus escolheu e separou a tribo de Levi, não por mérito próprio deles, mas por vocação e graça. Em 1 Coríntios 12:18 diz: Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um dele como quis. No deserto, houve várias rebeliões, questionando as lideranças escolhidas por Deus, como a rebelião de Miriam e Arão contra Moisés, e outra grande rebelião foi a de Corá, Datã e Abirão contra Moisés e Arão, onde a terra se abre e engole os rebeldes e seus familiares, e o fogo consumiu outros 250 homens. A autoridade espiritual, o chamado, a vocação são dados por Deus e não conquistados por ambição humana. Que cada um de nós aceite o seu chamado, a sua vocação, e não sejamos como aqueles revoltosos que invejaram e cobiçaram uma posição que Deus não tinha para eles. Números 4. Disse ainda o Senhor a Moisés e a Arão: façam um recenseamento dos coatitas na tribo de Levi, pelos seus clãs e famílias. Contem todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Aqui temos uma regra clara sobre a idade em que os levitas e os sacerdotes começavam o serviço oficial diante de Deus na tenda do encontro. Eles eram considerados com a maturidade plena aos 30 anos de idade, para cima, até os 50 anos. Jesus iniciou o seu ministério aos 30 anos, está em Lucas 3:23. Isso não é coincidência. A Bíblia diz que Jesus veio não para destruir a lei, mas para cumpri-la. Mateus 5:17. Jesus se conecta ao sacerdócio ao iniciar seu ministério aos 30 anos, porque essa idade representa preparação, maturidade e consagração, e também alinha seu ministério aos padrões da lei. Revela que ele é o cumprimento perfeito do sacerdócio e aponta para a sua missão como sumo sacerdote eterno. Versículo 4. O serviço dos coatitas na tenda do encontro será o cuidado das coisas santíssimas. Quando o acampamento tiver que mudar, Arão e seus filhos entrarão e descerão o véu protetor, e com ele cobrirão a arca da aliança. Depois a cobrirão com couro, estenderão um pano inteiramente azul sobre ela e colocarão as varas no lugar. Versículo 15. Quando Arão e seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados, o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los, mas não tocarão as coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. Quando Davi levava a arca para Jerusalém, ocorreu a morte de Uzá. Quando os bois tropeçaram, ele estendeu a mão para segurar a arca, e então foi ferido por Deus e morreu ali mesmo. Está em 2 Samuel 6, do 6 a 7. Deus já tinha dado instruções específicas sobre como transportar a Arca da Aliança. O problema não foi apenas encostar, mas desobedecer à santidade e às instruções de Deus.
As instruções de Deus estão na sua palavra. Ela é o manual que devemos seguir. A obra de Deus deve ser feita segundo a sua palavra e as direções do Espírito Santo. Leremos agora Marcos 5, do 21 a 43. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e disse-lhes: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu lhe ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. O templo de Jerusalém era o local onde se oferecia sacrifícios e as pessoas se reuniam nos átrios exteriores para orar e adorar a Deus. E quem dirigia os trabalhos eram os sacerdotes. Peregrinos de toda a terra subiam ao templo para as 3 grandes festas: a Páscoa, a festa das semanas ou Pentecostes e as festas das cabanas ou tabernáculos. As sinagogas, elas surgiram durante e após o exílio babilônico, no século 6 a.C., como locais de ensino, oração e comunhão. Também tinham a função comunitária e educacional. Ela servia como escola para crianças, tribunal local e centro de decisões comunitárias. Diferente do Templo de Jerusalém, elas não tinham a função sacrificial, isto é, nas sinagogas não se realizava sacrifícios. Havia princípios e tradições bem definidos que orientavam a formação de uma sinagoga, que era o número mínimo de homens. Era necessário, no mínimo, 10 homens judeus adultos para se criar uma sinagoga. Também tinha que ter a presença da Torá, que é as Escrituras. Toda sinagoga precisava ter pelo menos um rolo da Torá. E a leitura pública das Escrituras era o centro da reunião. Também a sinagoga tinha que ter orientação para Jerusalém. Elas eram construídas voltadas para Jerusalém.
e os fiéis oravam nessa direção. Isso simbolizava unidade com o templo. E também tinha que ter um espaço para ensino e leitura. A sinagoga funcionava como casa de ensino, estudo da lei, casa de oração e centro comunitário. Na sinagoga, o dirigente não era um sacerdote, mas um líder local respeitado, conhecedor da lei, um rabino ou um escriba, e reconhecido por sua integridade moral. O dirigente da sinagoga cuidava do funcionamento da sinagoga, zelava pelos rolos escritos da lei e organizava as reuniões e cultos. Jairo, apesar de toda a sua posição social, ele prostou-se aos pés de Jesus diante de toda a multidão e implorou pela cura de sua filha. Diante dos problemas, precisamos recorrer a quem realmente pode nos ajudar. Não é sábio sair contando os problemas para curiosos, para pessoas que não podem te ajudar. Deus, ele não nos proíbe de buscarmos as soluções terrenas, mas antes precisamos envolver todas as nossas necessidades em oração. Deus tem o poder de nos guiar a encontrar especialistas corretos para nos ajudar. Ou como no caso de Jairo, ele tem todo o poder de trazer a solução, a cura, o milagre que você precisa. Ao serem informados que a menina tinha morrido, Jesus ordenou a Jairo: não temas, crê somente. Essa ordem, ela também vale para nós, para mantermos a fé diante de situações adversas ou diante de notícias que nos trazem desespero. O mesmo Jesus que ressuscitou a filha de Jairo é o mesmo que pode operar milagres na minha e na sua vida. Qualquer que seja o seu problema, não temas, crê somente. O nosso Deus tem todo o poder. Para Deus não há causa impossível. Creia que Deus vai cumprir cada palavra, cada promessa que ele liberou sobre a sua vida. Creia que Deus trará restauração completa na sua vida. Amém? Finalizamos com o Salmo 39. Eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei, resignado, e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Refrear a língua é evidência de maturidade espiritual. As nossas palavras devem refletir um coração transformado por Deus. Em Colossenses 4:6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Devemos orar pedindo a Deus mais domínio próprio e nos enchemos de Deus e da sua palavra, para que falemos palavras que edificam. Em Lucas 6:45 diz: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. O cristão deve vigiar e não falar nenhuma palavra torpe ou de baixo calão. Nós somos templo do Espírito Santo e devemos permitir que ele mude o nosso modo de falar. Efésios 4:29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar aos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Por fim,
em Tiago 1:29, temos um sério alerta. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Que Deus nos dê graça, sabedoria e domínio próprio para falarmos como convém. Versículo 3 de Salmos. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Destes aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta, como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Aqui o salmista fala da brevidade e da fragilidade da vida. Fala de propósito. Também fala que ajuntar riquezas sem propósito não traz felicidade. No final, ele toma uma decisão sábia. Ele deposita as suas esperanças em Deus. A resposta que precisamos não está no controle humano, mas na dependência de Deus. Esperar em Deus é você fazer tudo que está ao seu alcance e descansar nele, crendo que ele fará o resto. Salmo 90:12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Versículo 12: ouve a minha oração, Senhor, escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferentes ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Abraão, Isaque e Jacó viveram como estrangeiros e peregrinos na terra que lhes foi prometida por Deus. Eles moraram em tendas, sem a posse definitiva da terra prometida. O rei Davi, morando em Jerusalém, habitando em palácios, com a posse definitiva da terra prometida, se compara aos seus antepassados, pois reconhece que não pertence a este mundo. Reconhece que nessa terra ele é peregrino, que sua pátria é a celestial. Em Hebreus 11, do 13 a 16 diz: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquelas de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque ele já lhes preparou uma cidade. Glória a Deus. Tenha um dia abençoado. Até a próxima, se Deus quiser.